Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para ministrar esse culto a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nesse momento, nós vamos agradecer porque Ele já providenciou todas as coisas que são necessárias à nossa existência aqui nessa terra, e não só a nossa, dos animais, dos vegetais, né? E todos os planetas, cometas, toda a galáxia, tudo Deus já providenciou, e não hoje, né? Desde o começo. Então vamos falar com Ele, vamos agradecer esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, com muita gratidão, por mais esta semana que o Senhor está nos concedendo, pela semana que passou, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, especialmente pela Tua salvação, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica os nossos corações de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos agora entrar diante do trono da Tua graça, para ministrar esse culto ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Envolve esta pessoa, este lar, esta casa, esta família que está participando conosco, aonde quer que essa pessoa se encontre agora, que seja o Teu Espírito Santo a falar ao seu coração, a revelar, meu Deus, a Tua vontade, aquilo, meu Deus, que o Senhor quer para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Deus, toma a direção do louvor, da adoração, da palavra, de tudo aquilo que será feito neste culto pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos aí, na paz do Senhor Jesus. Bom dia também, irmã Jaqueline, que já está conosco aqui também. E nós vamos, hoje é o culto, né, que nós ministramos a Santa Ceia do Senhor, e nós iniciamos então louvando a esse Deus maravilhoso. Qual vai ser o hino que nós vamos louvar a Deus hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
cravado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja esse Deus maravilhoso, né? E vamos dar continuidade ao culto nessa manhã. Peço aos irmãos aí que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e no primeiro capítulo, capítulo 1. Gênesis, capítulo de número 1. Subtítulo: A criação dos céus e da terra e de tudo aquilo que neles há. Subtítulo aqui desse capítulo 1. Na verdade, é o único título que ele tem, né? Criação dos céus e da terra e tudo aquilo que neles há, na tradução da Almeida Revista e Atualizada. Você que está com essa tradução, você tem esse subtítulo aí. Então vamos ler aqui o que diz a passagem. Eu vou ler a passagem toda, para a gente compreender. Muito bom de ver essa parte aqui, o início de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros e no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus:
Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Glória a Deus, né? Capítulo 2, Deus então vai tirar o sétimo dia para descansar, mas esse vai ser assunto, né? Para uma futura pregação. Vamos pedir a Deus aí que nos dê sabedoria, né? Que nos ilumine nessa palavra no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a ensinar, a trazer uma palavra, meu Pai, que venha do trono do Teu coração, da Tua graça aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos vendo aqui como é que surgiu no universo, a Terra, as plantas, né? Os astros, os planetas, estrelas, o Sol, a Lua e finalmente, né? Os animais, né? Os peixes e os homens, né? Então, ao contrário aí de que um ramo aí da ciência majoritário defende, né? Não foi uma grande explosão, né? Nossa fé não crê nesse negócio da grande explosão, do acaso, e que as coisas foram sendo formadas aí desse acaso de uma forma misteriosa, né? Que ninguém consegue explicar, até porque se fosse uma coisa científica, a gente sabe que um experimento científico, para ser comprovado, ele deve ser repetido, né? Ser capaz de repetir ali aquela experiência comprovada, e ninguém consegue, né, repetir essa obra da criação. Ele consegue porque somente Deus ele tem o poder para criar todas as coisas. E a palavra de Deus ela começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então esse princípio é o nosso princípio, né? E não o princípio de Deus, porque se ele já estava no princípio, ele já existia, ele é eterno. Então já começa falando aí do ser eterno que está antes da existência dessa terra. Então no princípio Deus ele cria os céus e a terra. E olha que não tem nenhuma matéria-prima, nada. Simplesmente ele cria os céus e a terra.
E no 2 fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Não tinha nada, não tinha terra, não tinha mato, não tinha só as águas, né? E não tinha de onde você produzir nada. Imagina que não tinha animal, não tinha nem como multiplicar nada. Então, Deus estava ali preparando para fazer a sua grande obra. O Espírito Santo de Deus ali atuando, passando por sobre tudo e já vendo ali, planejando, né? Mapeando o que iria ser feito ali, como seria toda aquela obra daquela criação. E qual foi as primeiras coisas que Deus cria? O que Deus faz ali? Primeira coisa que Deus cria quando está fazendo os céus e a terra: haja a luz. No capítulo de número 3, e houve luz. Lembrando que Deus, ele é luz. Todo aquele que está em Cristo Jesus está em luz. A pessoa que não está em Cristo Jesus, ela está em trevas. Então a primeira coisa que ele faz aqui é criar luz para iluminar, né? Para que as pessoas possam caminhar. Então, primeira preocupação de Deus. E olha que não criou ainda os luzeiros, né? A gente sabe que a nossa fonte de luz hoje é o quê? É natural, né? O sol e a lua, né? O sol para o dia e a lua para a noite. Mas Deus, ele coloca ondas luminosas sobre a terra para que já haja luz desde o começo. Quer dizer, antes mesmo de criar os luzeiros, ele coloca ali ondas luminosas para que a terra ela venha sendo iluminada. Olha só, enquanto a ciência vem na grande exclusão, olha aí a criação detalhando todo o processo de como foi o princípio. Uma obra muito bem estruturada, Deus colocando as coisas em ordem, né? Dando prioridade a tudo aquilo que seria feito. Pessoa, se ele criasse o homem e a mulher e tivesse escuridão, a terra não tivesse forma, né? Não tivesse terra, não tivesse nada, é uma coisa meio estranha, né? Então Deus, ele vem ordenando o universo, ele vem botando as coisas, cada uma no seu devido lugar, para fazer a obra perfeita. Depois no versículo 4 diz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Essa separação, Deus fez uma separação física, né? Mas ele também faz uma separação espiritual. Não existe comunhão entre luz e trevas, e isso é desde o começo, são princípios de Deus e princípios eternos. Então não tem como aquele que está na luz ter comunhão com aquele que está nas trevas e vice-versa. Não se engane, né? Tem muito irmão e irmã se enganando com essas coisas aí, não tem comunhão, né? Você pode conviver no trabalho, você ter um relacionamento amistoso, na vizinhança, na família, mas comunhão nós só temos com o nosso Deus e com aqueles que servem ao nosso Deus. Então é importante a pessoa entender essa questão que é desde o princípio. E Deus, ele chama a luz dias e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia da criação. Então o que estabelece ali? Luz, trevas e separação entre luz e trevas. E assim foi feito o primeiro dia da criação. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então Deus, ele faz uma separação, só tinha água, né? O Espírito de Deus parava sobre as águas. Então Deus, ele faz uma separação, ele cria o firmamento, né? Os céus, né? A gente vê que ele chamou o firmamento de céus, e esse firmamento faz uma separação entre as águas que estão sobre ele, as águas das comportas da chuva, né? Aquelas, tudo que está ali de cima, e as águas que estão debaixo do firmamento. Então é criado um espaço, né? Entre essas águas. Então existe ali um espaço, que existe até hoje, né? Olhando para o céu, existe um espaço do mar. Se tiver no mar, vai ter um espaço entre o mar, né, e o céu, e lá acima do céu, lógico, tem águas, muitas águas ali. Quem viaja de avião, os pilotos aí, eles sabem disso, eles convivem com isso aí na sua rotina. Bom, continuando aqui. Versículo 9, né? Vamos para o versículo 9 agora. Disse Deus,
também. Ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Tá? Então, Deus ele faz com que em determinada parte da terra, já não é só mar, só não é só os mares, mas é terra. E ele separa ali terra e mar. Já começa a existência da terra. Olha Deus ele colocando tudo em ordem, né? Tudo direitinho, né? Não tem nada ali feito de qualquer maneira. Deus não dá um bate-palma e dá uma explosão. Opa, né? Não. É tudo criado ali de uma forma ordeira. E ele manda o Moisés ele escrever para as pessoas entenderem que só existe ele como Deus. Moisés, você vai fazer o relato da criação, dizendo como eu criei cada coisa dentro da ordem, dando detalhes dessa criação, para que todos saibam que só eu, Senhor, sou Deus. Deus falando a Moisés, e Moisés ele vai escrever, colocar tudo isso, né? Você sabe que os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, para que o povo tivesse direção e conhecesse o seu Deus. E no versículo 11 disse assim o Senhor, e disse, produza a terra relva, ervas, dê sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E houve tarde e manhã do terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus estabelece a vegetação, as árvores, os frutos, né? A relva. Imagina só, né? Olha a ordem. Se a pessoa, se Deus criasse primeiro os animais, o homem e tudo, e não tivesse ali alimento, né? E as pessoas iam se demorar, porque não tinha alimento, não é isso? Mas Deus não, Ele cria primeiro as condições para que as pessoas possam existir, né? As árvores, né? Os frutos, as raízes, então todas as coisas necessárias para que houvesse ali a alimentação. E também a gente sabe que as árvores elas vão liberar o oxigênio, né? Vão fazer a fotossíntese, né? Vão estar ali se alimentando o gás carbônico e liberando o oxigênio que cria as condições de existência da Terra. Então pensa só que não foi só criar aquelas coisas que nós estamos vendo agora, né? Essas coisas maravilhosas que estão aí até hoje, mas também ordenar estas coisas, pensar em detalhes como células, como átomos, né? Como a divisão de células, como a divisão de átomos, como as leis que regem o universo. Tudo isso foi estabelecido minuciosamente por Deus. Olha que Deus maravilhoso. Até a gente olhar para dentro do nosso corpo mesmo, a gente vê o milagre de Deus acontecendo, né? Como esse Deus é maravilhoso, poderoso, e como Ele estabelece todas as coisas dessa forma maravilhosa. Continuando aqui, no versículo 14, né? Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Repara que Deus, quando Moisés escreve sobre a questão do luzeiro, né? A gente sabe que os grandes luzeiros, né, são o sol e a lua, né? Ele diz aqui os grandes luzeiros e as estrelas. E houve uma preocupação até do Moisés, de Deus ali inspirar Moisés, para não colocar sol e lua, porque havia ali uma potência militar naquela época, né? Lembra que Moisés estava saindo do Egito, escrevendo nesses livros pelo deserto, e eles adoravam o Deus Sol, né? Tinha aquela adoração do Deus Sol, vários povos ali naquela época, né? Os cananeus e tal, adoravam as estrelas, adoravam o Sol, a lua, e não só eles, né? Tem gente aí que ainda estão aí,
né? Tá aí o zodíaco que não deixa mentir, né? Tem muita gente aí que não sai de casa sem olhar ali o que está dizendo ali o seu signo, né? E então houve uma preocupação ali de mostrar que tanto o Sol, como Lua, como estrelas, né? Tudo isso é parte da criação e não tem poder nenhum, não é Deus de ninguém, não governa nada, né? São astros criados por Deus para servir ao homem. Quem é a coroa da criação? É o homem, né? É a mulher, o ser humano em si. Nós somos feitos coroa da criação. Então as pessoas estão prestando adoração à criatura, a coisas criadas, ou por falta de conhecimento, ou por ignorância, ou por orgulho, né? Muitas pessoas, porque o orgulho tem levado a isso, ainda que elas sejam iluminadas, né? Elas continuam aí do seu erro, prestando essa adoração. Então foi criado aí o Sol, a Lua, as estrelas, com função de iluminar. Não, essa é a função aí desses luceiros, né? Alegrar, né, o homem, né? Você chegar numa bela noite estrelada, olhar o céu, né? Estar ali passeando, né? E contemplando, né? Que coisa maravilhosa, né? Quem não olhou as estrelas, né? Ficou ali contemplando o céu, né? Coisa maravilhosa que Deus criou ali para alegrar ao coração da humanidade. E aí nós fechamos o quarto dia, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto dia, vocês repararam aí que até agora nada de animais, né? Até agora a gente só vê vegetação, luzeiros, estrelas, sol, lua, separação entre céu e água, Deus colocando todo o universo em ordem para então ele poder habitar esse universo. Então, olha como Deus está estabelecendo. Gente, uma grande explosão não tem muito nexo, né? Você vendo uma coisa sendo ordenada, colocada direitinho, sendo explicada como está sendo feito, eu acho que é muito mais até inteligente a gente entender isso. E sabe por que não é tão uma questão só de inteligência? Porque a gente vai ver aqui na palavra o que Deus faz com o homem, como Deus criou o homem, o que ele faz com o homem. Por isso que não é só uma questão de inteligência, é uma questão também de identidade que nós temos para com Deus, e nós vamos ver isso aqui agora, tá? Já. Disse Deus também: povoem as águas e chames de seres viventes, e voam as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Então aqui estamos vendo que os peixes e as aves, né? As criaturas que habitam o mar e as criaturas que habitam o céu, sendo agora criadas. Deus fala: povoem, né? Vão para os céus, vão para o mar, né? Vão habitar. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e encheis as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Então a pessoa está vendo que Deus já criou cada um segundo a sua espécie. Então esse negócio não, porque era um dinossauro e hoje virou um pardal, né? Não é assim, tá? É claro que no decorrer dos séculos existe sim evolução da espécie. As espécies elas vão tendo transformações, uma adaptação ao meio, às mudanças que vão acontecendo na Terra. Até o próprio homem ele vai tendo essas adaptações. Quem mora no Polo Norte tem uma resistência maior a climas mais frios, né? A temperaturas mais frias, de quem mora aqui nos trópicos. Então é diferente, né? Isso é uma adaptação que nós temos, mas a capacidade de se adaptar ao ambiente, ela já foi colocada em nós pelo próprio Deus. O mesmo Deus que coloca nos animais, nos peixes, nas aves que nós estamos vendo sendo criados agora, a capacidade de se reproduzirem. Então não é mais necessário que Deus recrie lá, agora eu vou criar, está acabando as aves, né? Está acabando os peixes, espera aí, né? Pega a forma aí que eu vou preparar mais. Não, ele já colocou nos animais essa capacidade de se reproduzirem, né? Então a gente sabe que ali foi colocado nos próprios animais a condição de terem as suas atividades ali sexuais e fazerem a reprodução, cada um segundo
a sua espécie. Então, para a gente entender que uma coisa é dizer que uma espécie ela evoluiu da outra. Outra coisa é que uma espécie ela vem se adaptando ao meio em que ela vive e as coisas vão mudando com o século. Então, vai havendo uma adaptação e isso é perfeitamente normal. Entendemos isso aí, fica então o coração pacificado com essa situação, né? Então, nada de, né, eu vim do macaco. E por que o macaco está aqui ainda se eu vim do macaco? Né? Por que o macaco está aí na selva? Por que o macaco ainda está aí no planeta? Com os miquinhos aí que a gente tem pulando nas nossas árvores aí. Então, entendeu, irmãos? Então a gente tem que ser inteligente, né? Se eu vim de lá, o que ele está fazendo aqui? Não evoluiu? Por que ele não evoluiu também? Né? Então a gente precisa entender o que é a criação de Deus aí. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, ficais, enchei as águas dos mares, a terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Né? Então, no quinto dia, Deus começa a dar vida à criação. Até agora era só ordenamento. Agora Deus começa a dar vida. Olha como Deus trabalha dentro, né, de uma lógica, de uma ordem direitinho, né? Olha como a coisa funcionou bem. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus então cria os animais e tal. Deus disse também: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos. Então, o seu gatinho, né, o seu cachorro, os animais que a gente cria aí, né, em nossas casas, e também os animais selvagens, né, os répteis, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então, dá o leão, o gato, o cachorro, o macaco, o gorila, né, o leopardo, todas as espécies ali foram colocadas, foram criadas por Deus com a mesma capacidade, né, de fazer o quê? De se multiplicarem, de se reproduzirem. Deus deu essa capacidade também aos animais, como nós estamos vendo aí hoje, eles têm essa capacidade. Não é mais necessário que Deus intervenha para que haja essa multiplicação. Então, isso foi uma obra de Deus na sua criação, tá? Uma capacidade que Deus deu. Então, vai continuar aqui. Também disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus ele cria o homem e aí tem uma diferença, né? Deus, nesse momento que ele cria o homem, ele abre uma conversação. Até então ele está falando sozinho. Mas na hora que ele vai fazer o homem, existe ali, né, marcado ali um colegiado. Colegiado entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ali uma decisão tomada em conjunto com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para a criação do homem, colocando nele a imagem e semelhança de Deus. Bom, a gente sabe que Deus é Espírito, Jesus fala isso lá em João 4, né? Ninguém jamais viu Deus, Deus é Espírito. Então nós não temos nada de imagem física, tá, irmãos? Nós somos iguais a Deus, não, né? nem tampouco características que são eminentes, né, exclusivas de Deus, como essas que o Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente e principalmente Deus é eterno. Deus não tem princípio e também não tem fim, não terá fim. Então, o homem não tem nada disso, né? O homem tem as suas limitações. Mas quando Deus ele cria o homem, a imagem e semelhança dele, ele não cria o homem para que também desça a sepultura. Isso é interessante. Ele não cria o homem para que ele venha morrer. O homem foi criado para viver para sempre, né? Não é eterno, mas ia viver para sempre. Mas a gente vai ver em outra pregação depois no futuro que o homem ele vai quebrar essa perfeição que Deus fez para ele. E Deus coloca, por isso, que o homem se torna indesculpável quando ele rejeita Deus. Por isso que o homem, quando ele diz, não, eu não acredito que Deus fez as coisas dessa forma,
ele não tem razão. Por quê? Porque esse conhecimento de Deus está embutido nessa imagem e semelhança. Essa vontade de ter comunhão com Deus, essa vontade de se ligar a Deus foi colocada dentro de nós. E quando o homem ele não consegue fazer essa reconexão com Deus, porque ele foi desconectado, através do pecado, ele foi desconectado, ele fica num grande vazio existencial. Ele pode ter poder, ele pode ter riqueza, ele pode ter saúde, ele pode ser feliz em todas as áreas da sua vida, mas ele tem um vazio existencial inexplicável. Então você vê, por exemplo, aí países em que as pessoas têm todas as condições para serem felizes, não tem violência, quase não tem problemas econômicos, e elas têm alto índice de suicídio. Por quê? Porque viram as costas para Deus, não conseguem preencher esse vazio existencial e acabam ali dando cabo da sua própria vida por não entender. Então, entenda que esse vazio existencial é a presença de Deus que nós anelamos, que nós precisamos. Somente Ele para trazer a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E isso nós só encontramos através do Senhor Jesus. Por quê? Porque o homem, ele acabou se corrompendo pelo pecado. Nós fomos criados para dominar sobre os leões, irmãos. Não era para o leão chegar e atacar o homem e comer, o homem como se fosse uma comida. Não era para o leão fazer isso. Não era para a cobra picar a gente e botar veneno e matar. Não era para o camarada ser atacado por tubarões dos mares. Não era para nada disso acontecer, porque nós fomos colocados para termos domínio sobre os animais. Deus nos colocou sobre isso, sobre toda a natureza, sobre toda a terra. Mas a queda do homem, ela vai então fazer com que o pecado ele contamine toda a natureza. Paulo fala sobre isso. Toda a natureza, toda a terra geme por causa do pecado. Então as coisas ficaram tudo bagunçadas. Tudo que nós estamos vendo aí, todas essas destruições, furacões e tudo isso é fruto do pecado. O próprio homem destruindo a natureza é uma forma também, uma consequência da degeneração causada pelo pecado. Então nós fomos criados perfeitos. Nós fomos criados com a mesma noção de moral daquilo que é certo, daquilo que é errado por Deus. Só que a gente não tinha o conhecimento prático do bem e do mal, porque Deus colocou em nós somente o fazer o bem. Então o homem não tinha uma inclinação maligna, ele não tinha ainda comido da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, então não havia no homem essa inclinação maligna. É importante a gente entender essa imagem e semelhança de Deus. O homem teve capacidade que os animais não têm, capacidade de pensar, de refletir, de falar, de se comunicar, ter inteligência, ter vontade, ter emoções. Ao homem foi dado tudo isso. Nós temos tudo isso até hoje. Deturpado, mas nós temos. Mas os animais não. Os animais não têm isso. Por isso que a Paulo fala, uma é a alma dos homens e outra é a alma dos animais. Os animais, eles foram criados para o homem, em função do homem. Assim também como a questão do sábado, muita gente aí questionando se trabalha ou não trabalha no sábado. O sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A gente já falou sobre isso aqui. A questão de que se não houvesse um dia de descanso na semana, as pessoas seriam exploradas. Por isso que Deus instituiu o sábado, por causa do homem. A gente precisa entender as coisas direitinho desde o princípio. Então, Deus colocou no homem esse senso moral, essa sede de Deus dentro do seu próprio coração. Foi Deus que fez isso conosco. Vamos lá, versículo 27 agora, Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, quando Deus ele cria o homem, ele também dá ao homem o poder de se reproduzir, de se multiplicar. Não só o poder, né? Ele dá uma ordem para que o homem faça isso. Então é importante porque muita gente deturpa a palavra de Deus dizendo que o pecado original foi o Adão ter tido relações lá com a Eva, né? Não, jamais seria. Por quê? Porque isso foi uma ordem de Deus para o homem, assim como ele falou com os animais, ele deu a ordem para os animais, ele deu para os peixes, as aves, os animais, ele também dá a mesma ordem para os homens. Então era a bênção de Deus, a forma de que a pessoa ia se reproduzir. Então não existe ligação do pecado original com o relacionamento íntimo entre o homem e a mulher, porque isso foi uma ordem de Deus para que eles se reproduzissem. A gente sabe que o pecado original está bem explícito na Bíblia, que foi a desobediência na hora em que a Eva foi tentada e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o Adão foi também, comeu também, pronto, aí completou o negócio todo. Então essa é o pecado original. Qualquer outra coisa é invenção, apostasia, heresia, está distorcendo a palavra de Deus. O pecado original foi esse. Então, a ordem de Deus era que o homem se multiplicasse. Então, Deus deu também condições ao homem para se multiplicar. Agora, pensamos no seguinte: quando Deus dá aos peixes, quando Deus dá às aves, aos animais domésticos, aos animais selvagens, essa capacidade de multiplicação, né, eles vão se multiplicar conforme a sua espécie, ou seja, serão seres que não são dotados de inteligência, eles são guiados por instinto, né? O instinto dele mostra como eles devem reagir durante a sua existência aqui nessa terra, como eles devem se alimentar, se reproduzir, né? como eles devem fugir, né, dos seus predadores e tal, né? Como eles devem fazer as suas caças. Então, isso Deus colocou nos animais, então eles são guiados pelos seus instintos. Já o homem não. O homem também, quando ele tem a capacidade de reproduzir, ele vai reproduzir seres que têm no seu DNA, os animais também têm o DNA deles, né, dentro das suas limitações, mas o DNA do homem ele vai ser reproduzido com a mesma capacidade de pensar, de ter emoções, de ter sentimentos, de ter vontade, de ter inteligência. Então, cada pessoa que vai nascendo, ela vai transmitindo isso para outra pessoa. Então, o DNA está o quê? Intacto, perfeito, sem nenhuma corrupção. Então, você tem o disco rígido do teu computador, né, tranquilo. De repente, alguém manda um e-mail para você, né, dizendo: você acabou de ganhar não sei quantos milhões. Clique nesse botão para que você possa ver como vai receber. E aí você é tentado, né? E clica naquele botãozinho, e naquele momento você perde o controle do seu computador, do seu celular, as coisas começam a ficar totalmente fora das suas mãos e você tem o seu celular, o seu computador completamente contaminado, né? Então, aquele disco rígido do seu computador era um DNA que estava completamente intacto, puro, limpo. A mesma coisa aconteceu com o homem. O DNA dele estava limpinho, correto, né? Puro. No momento em que ele foi tentado e comeu do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, o que aconteceu com ele? Esse DNA ele ficou corrompido. E o DNA que ele iria passar para as futuras gerações, puro, intacto, sem morte. O homem não foi criado para morrer, não foi feito, não foi formado para morrer. Ele passa a estar corrompido com o pecado, e a consequência do pecado, qual é o salário do pecado? É a morte. Entenderam agora como é que o negócio se procedeu lá? Então, aqui está relatando o começo, a pureza do homem. Aqui a gente não viu nada de queda, até agora a gente não viu nada. Mas esse DNA puro, intacto, perfeito, sem doença, sem morte, ele então, a gente vai ver a partir do capítulo 3, ele é
infectado pelo pecado, aquele e-mail que foi aberto, aquele link que a pessoa clicou, e aí veio toda a contaminação, e essa contaminação, ela é hereditária pelo DNA, por causa de um homem, o pecado entrou por todo o mundo. Então aqui a gente vê a criação perfeita de Deus, Deus criando todas as coisas, botando em ordem, e no final ele pega a coroa da criação, ele pega o homem e diz: você vai governar todas essas coisas, você vai ter comunhão comigo. O homem ia lá na virada da tarde, falava com Deus, glorificava, né? Dava nome aos animais, né? E falava: olha, hoje eu chamei o leão de leão, hoje eu falei com o macaco que ele tem que pular pelas árvores, olha, hoje eu falei lá com a vaca que ela tem que comer o capim. Então ele estava ali falando com Deus, alegre, falando as coisas, como é que ele fazia, como é que ele dizia, como é que ele chamava os animais, porque Deus deu para ele esse poder. Entenderam até agora? Até o dia em que chegou aquele bendito, né? Vamos dizer o contrário, né? Aquele maldito daquele meio, e ele foi lá e clicou naquele link. Ou seja, até o dia em que a serpente apresentou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para Eva, e ela foi seduzida, e ela comeu, e ela caiu, e ela deu para Adão, e o Adão também foi seduzido, comeu, e aí os dois caíram lá no pecado, e nós hoje herdamos esse pecado quando nascemos, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Então, para a gente entender como tudo começou, tudo tem um princípio, né? Por que Deus ele ficou tão irado? Imagina ele criar todas essas coisas, tudo perfeito, e entregar na mão do homem, dizer: olha, você vai governar todas essas coisas, eu coloco tudo debaixo do teu poder, e o homem pegar tudo isso e jogar fora por uma sedução, pela palavra do capeta ali, usando a serpente, né? E eles caírem ali naquela conversa e deixarem de lado tudo que Deus tinha dado para eles até aquele momento. Imagine a ira de Deus sobre o homem naquele momento. Aí foi imediata, né? Ele falou logo, né? Certamente morrerás. Ele tirou ali a prerrogativa de viver para sempre. Ele tirou a prerrogativa de viver ali de tudo que já estava pronto para ele comer, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, mas ele tirou toda essa prerrogativa do homem. Agora você vai ter que comer do suor do teu rosto. A mulher ia ter o seu parto tranquilo, não ia ter dor, não ia ter nada, né? Olha aí, né? Agora está todo mundo odiando a Eva, né? Mas vamos perdoar, né? Vamos perdoar, que Deus perdoa a gente. E ela passou a ter dores do parto, está lá na Bíblia registrada, a partir daí ela teria que ter dores do parto, para que ela pudesse ter filho. Então, tudo isso foi consequência do pecado, né? As questões matrimoniais, as desavenças, tudo vem sendo questão realmente da desobediência e da rebeldia. Aí no versículo 29, né? Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, todas as aves que há fruto, que dê semente, isso vos será por mantimento. Então, os frutos, né? Tudo para a gente comer aí já foi providenciado por Deus. E também, né, a gente já viu no 30, que ele também dá os animais por mantimento, né? Se quer ser vegano, tudo bem, é uma opção sua. Se quer ser vegetariano, tudo bem. Cada um come aquilo que acha que, né? Deus deu também os vegetais, né? Deu as frutas para a gente comer. Mas não existe nenhum impedimento bíblico, nem no começo e nem agora, para que a pessoa coma carne, né? Coma ave, coma peixe, né? Coma boi. Não tem impedimento na Bíblia para isso. Está aqui, foi dado para o homem como mantimento. Está bem escrito isso aqui, tá? E finalmente, no versículo 30 diz: e viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Repararam que todo o processo da criação, durante todo esse processo, Deus ele diz: e viu Deus que era bom, né? Viu Deus que era bom. Mas quando Deus ele faz o homem no sexto dia, né? Ele cria os animais e depois ele cria os homens, o homem, a mulher. Ele diz: e viu Deus que era muito bom. Olha como a alegria, o prazer de Deus ao nos criar, a nos fazer ali
tendo aquela imagem e semelhança, para que a gente se comunicasse com Ele, para que a gente entrasse na presença dEle. Então, irmãos, a gente viu que Deus, do primeiro ao quarto dia, Ele coloca todas as coisas em ordem, para que existisse vida aqui nessa terra. Por isso que é bom a gente sempre lembrar, né, que tudo que nós estamos vendo aí, o universo, os planetas, os cometas, as órbitas perfeitas, né, as marés, tudo isso aí é ordenado por Deus, porque Ele é mantenedor destas coisas até o dia de hoje. E Ele fez as regras para que essas coisas funcionassem sozinhas. O homem não tem poder, né? Se de repente começar a juntar planeta e cair um batendo no outro, a gente não pode fazer nada. A gente fica de passageiro, não pode fazer nada. Então, Deus é que mantém estas coisas. Então, se você, se eu, nós estamos aqui acordados, respirando, nós devemos sempre estar agradecendo a Deus. Cada dia que Deus nos dá, cada alimento, cada suprimento, o ar que nós respiramos, o funcionamento do nosso organismo, nós devemos agradecer a esse Deus maravilhoso e render glórias a Ele, porque Ele criou todas as condições, os alimentos, o dia, a noite, o calor, o frio, tudo foi criado por Deus, e mais Ele nos criou, e mais Ele nos criou de tal forma que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele, que nós pudéssemos chegar até Ele. E Ele nos criou, mesmo Ele nos castigando, castigo mais do que merecido pelo pecado, pela rebeldia e pela desobediência, Ele nos deu a condição de nós podermos nos reconciliarmos com Ele através do Seu Filho, o Senhor Jesus. Olha que Deus maravilhoso, mesmo depois de tudo que aconteceu. E não adianta se dizer, mas foi Adão, não foi eu. Sim, mas nós herdamos de Adão, mesmo assim existem os pecados casuais. Quem é que pode dizer para Jesus, naquele dia que ele falou, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, você vai dizer que vai atirar a primeira pedra? Eu quero ver você dizer para ele. Para mim você pode até dizer, mas eu quero ver você dizer para ele que vai atirar essa primeira pedra. Não tem um. Se aqueles homens cheios de hipocrisia, cheios de poder, cheios de mentira foram saindo um a um, imagine nós aqui, comedores de arroz e feijão. Tu vai dizer para ele que não tem? Claro que nós temos. E nós devemos reconhecer que só Ele tem o poder para nos livrar desse poder do pecado, desse poder destrutivo que fez toda essa degeneração nessa obra maravilhosa que nós acabamos de ver, como Deus fez, né? E ainda é maravilhosa, né? É maravilhoso a gente contemplar, né? O irmão Luiz gosta de ir lá, contemplar onde ele sobe lá para dar a caminhada dele, né? A natureza. Aqui mesmo a gente pode contemplar as árvores, né? Os pássaros cantando. É maravilhoso ainda, né? Mas já foi mais maravilhoso. E cada dia essa terra está perdendo, né? Está degenerando. E a palavra de Deus diz que ela vai ser completamente destruída, vai ser completamente transformada, para que ela tudo seja restaurado. Um dia Deus vai restaurar tudo aquilo do jeito que foi a criação inicial. E vai nos dar, aquele que crê, aquele que é salvo, aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai nos dar um corpo novo. Aí sim, seremos imortais. A gente nunca será eterno, mas seremos imortais. Porque eterno não tem princípio nem fim. Nós tivemos princípio, né? Nós seremos imortais, indestrutíveis, incorruptíveis, na presença de Deus, para todo sempre. Esse Deus, Ele é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso, que Deus Ele tem aí falado ao teu coração, tenha te dado ânimo, talvez você esteja passando por algum problema, perto daquilo que Deus tem para nós, não se compara. Então vamos enfrentar as adversidades, as lutas dessa vida, os problemas dessa vida, sabendo que Deus vai nos dar força também para vencer aqui nessa terra, mas principalmente que aquilo que Deus tem preparado para o nosso futuro é muito melhor, é incomparável, é maravilhoso. Então, se alguém te perguntar como é que foi criada essa terra, né? Você pega esse Gênesis 1 aí e fala, você até tem um tempinho, vamos sentar, eu quero te explicar como é que Deus fez aqui a terra, né? Tem negócio, esquece esse negócio de exclusão, né? Porque aqui está dizendo como Ele criou cada coisa, esse ser superior, que fez todas as coisas, que é eterno para todo sempre, inclusive você, para a honra e para a glória do seu nome. Então, que Deus tenha falado no seu coração através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, e eu vou passar a palavra agora para que o nosso irmão Luiz ele faça os comentários, aquilo que Deus estiver dirigindo no seu coração, em nome do Senhor Jesus.
Amém, pastor Aguilar. Eu só vou ressaltar o que o senhor disse. Primeiramente, o senhor falou logo no início, né, que o homem foi criado. Portanto, o homem tem princípio de dias, mas Deus não. E o senhor finalizou agora, né, dizendo que nós não vamos morrer mais depois que ressuscitarmos, né, e vamos ter um corpo indestrutível. E isso é um grande presente de Deus, né? Nós entraremos na eternidade depois de havermos morrido. Uma coisa que o senhor também falou, muito importante, que Deus pôs luz na terra antes de criar os próprios luzeiros. Deus iluminou antes de criar os próprios corpos celestes, as estrelas. Bom, e o senhor, daqui, o mais importante disso foi o que o senhor fez um comentário, que eu achei muito importante, é que não há comunhão entre luz e trevas. Deus estabeleceu isso desde o princípio, e isso se reflete na nossa vida até hoje, né? Com quem nós fazíamos alianças, que Israel fez alianças espúrias também, não é verdade, pastor? E nós também, infelizmente, não é que nós não vamos, eu não vou conversar com ninguém que não seja de Jesus, não é assim. Ele está falando em alianças mais poderosas, em coisas assim. É complicado, né? Eu sempre ouço falar casamentos com pessoas que não são de Deus. Geralmente a pessoa ansiosa para casar, quer transformar a pedra em pão, casa com o primeiro ou com a primeira que aparece, na ilusão, não, eu vou trazer para Jesus. É o contrário que se dá, o outro é que sai da igreja e sai de Jesus. Então, muito importante essa sua observação, que é o princípio, né, que Deus estabeleceu da incompatibilidade entre luz e trevas, entre luz e trevas. A outra coisa que o senhor falou, muito importante, foi a questão de que ele não chamou sol e lua, porque quando ditou para Moisés, vamos dizer assim, né, quando deu para Moisés, justamente para evitar a idolatria, porque o povo saiu contaminado do Egito e poderia criar uma idolatria. Não, Deus criou aquele é um outro Deus, Deus criou um pequeno Deus, não. São apenas corpos celestes e nada mais. Não tem nada mais do que isso. Eles não regem as nossas vidas. Muito embora, você é do signo tal, está predestinado a isso e aquilo. É uma delícia para os nossos ouvidos ouvir isso, mas não é a realidade. Nós temos que estar preocupados em estar predestinados para a filiação, para sermos irmãos de Jesus e eleitos para a salvação. Isso é que é importante, esse é o verdadeiro valor. Não é? E outra coisa que o senhor falou também muito legal como argumento foi que o senhor falou, olha, Deus deu aos animais e aos homens a capacidade de se reproduzirem, né? Porque ele ia criar só aquele pouquinho e não ia crescer, ia ficar aquele pouquinho ali, né? O que ele não sei nem se é pouco ou muito, mas a população não iria aumentar, porque na verdade a gente pode entender que Deus queria ter muitas criaturas, muitas coroas da criação, e deu a eles a capacidade de se reproduzir. E a coroa da criação que eu estou me referindo é o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, né? E outro ponto muito importante, que é sempre falado aqui, que Deus não criou o homem para morrer, não existia essa previsão. Existia sim uma lei com só um artigo: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Artigo 1, se comer tu vai morrer. Então, o que aconteceu aqui? A Eva veio, o Adão foi lá, deixa a Eva para lá, vamos colocar Adão. Eu entendo que se Adão não comesse, Eva morria, mas Adão continuaria. Mas isso é outro assunto, isso não leva a nada, né?
Então, eu acho isso muito importante, porque da mesma forma que Satanás quis ser igual a Deus, o homem também quis ser igual a Deus. E isso leva a Deus ao furor, é natural, porque só Deus é Deus. Não dá para o homem querer ser. Não dá lá, como está naquela passagem lá da peça de barro, mandar no artífice, né, no artista que está fazendo o barro. Né? Então, isso eu achei muito, muito importante que o senhor falou, bem como o senhor falou também da questão da morte, a história do e-mail, foi muito boa. O seu computador, você abriu aquele e-mail, contaminou teu computador, não adianta. Quando você migrar aqueles arquivos para outro computador, aquele vírus vai para o outro computador. Morreu, não adianta, o seu computador nunca vai funcionar direito, vai dar sempre problemas, porque ele vai ser transferido para o outro, e é o que acontece. Por isso que nós morremos, nós já nascemos pecadores, porque o pecado já estava dentro, fazia parte agora do homem, a natureza pecaminosa. Transformou a natureza do homem. O pecado transformou a natureza, foi o que o senhor falou. O senhor falou em termos até biológicos, né? No sentido de DNA, essas coisas aí que são complexas. Não, mas, na verdade, o homem que tinha a natureza da glória de Deus nele perdeu e começou a se deteriorar. Então, essa explicação foi muito importante, foi esclarecedora. Mas, primeiramente, eu acho o seguinte: você pode até não entender o que está escrito na Bíblia. Se não entender, procure explicação. Se não encontrar ninguém que te ajude, você por você mesmo, se aquilo está te incomodando muito, ore muito a Deus, que de alguma forma isso vai te ser revelado, isso vai aflorar a sua consciência. Eu já pedi várias vezes a Deus e nunca deixei de ser atendido em nenhuma dessas vezes. E por fim, uma coisa muito bonita que o senhor falou foi o prazer de Deus em nos criar, porque se não fosse um motivo de prazer, ele não providenciaria o nosso resgate. De jeito nenhum. Ele poderia simplesmente acabar com tudo, mas não acabou. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque entendemos que nós poderíamos ser mortos, sei lá o que ia acontecer conosco, ser mortos pura e simplesmente, e acabou, destruir tudo. Né? Mas como nós somos almas viventes, né? E tem todo um contexto espiritual que eu não vou entrar aqui, nós iríamos para a eternidade sofrer eternamente. E graças a Deus, Deus nos livrou disso. Então é por isso que nós estamos aqui, para louvar, engrandecer, discernir a palavra de Deus. Nós estamos porque o Espírito Santo nos alcançou, removeu a escama dos nossos olhos, e nós temos a coragem, a sinceridade de nos olharmos pecadores e como é que se diz, incapazes de ter qualquer ligação com Deus, qualquer reconciliação com Deus, porque nós desobedecemos. E o perdão de Deus veio pelo castigo que era para nós ser castigado em Cristo. Então, pastor, eu agradeço a minha oportunidade, Deus abençoe o senhor. Foi uma grande palavra hoje, elucidativa. Como o senhor gosta de falar, hoje a sua palavra foi prática também, né, pastor? O senhor colocou luz num assunto complicado que as pessoas evitam. E, sendo assim, que Deus abençoe o senhor, a sua família e a tudo que aprove a ele, que o senhor tomasse conta. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz. E nós vamos aí nos preparar para a Santa Ceia, né, do Senhor. E avisar logo, né, pode, que no final do culto eu posso até esquecer, que na semana que vem nosso culto vai ser à noite, tá? Então já fica aí o pessoal avisado, né? O culto vai ser à noite. Quem vai participar aqui conosco, né? Deixa eu mandar o link. Vai receber já para participar na parte da noite. Então, agora nós vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Esse é o momento em que nós vamos orar. Se ainda existe alguma raiz de amargura, alguma mágoa, algum ressentimento, falar com Deus, né? Pedir perdão, se consertar. Porque a palavra de Deus ela é bem clara sobre essa questão, né?
no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 26, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, você que já é batizado, você que está congregando, né? Você que consegue discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, você vai participar da ceia do Senhor. E para isso nós vamos orar para que todos possamos então, né, participar de uma forma digna no nome do Senhor Jesus. E você que ainda não se batizou, você que ainda não tem ainda esse discernimento, né, não está congregando, você participa da oração, né, participa da palavra, e Deus vai te abençoar aí pela sua obediência, né? E se Deus quiser, daqui mais um pouquinho você vai estar participando conosco também em nome do Senhor Jesus. Então, vamos falar com Deus agora. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui uma vez mais reunidos para a ceia do Senhor. Essa ordenança que o Senhor nos deixou até que o Senhor Jesus volte, até que Ele retorne. Meu Deus, examina agora os nossos corações, o coração de cada uma pessoa que está orando agora. E se existe aí uma raiz de amargura, um pecado não confessado, não perdoado, algum impedimento, que seja o Senhor trabalhando agora. Recebe, Senhor, esse pedido de perdão, recebe esse conserto, essa pessoa que está pedindo para tirar essa mágoa, essa amargura, esse ressentimento, em nome do Senhor Jesus, para que todos possamos, Senhor, participar de forma digna da ceia do Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor abençoando agora, Pai. Seja o Senhor, meu Deus, trazendo paz a este coração. Seja o Senhor renovando a fé neste coração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, meu Deus, nós queremos neste momento apresentar ao Senhor os elementos dessa Santa Ceia. Aqui neste momento nós estamos aí apresentando ao Senhor esse pão que representa a carne do nosso Senhor Jesus, esse suco de uva que representa o sangue do nosso Senhor Jesus, para que seja o Senhor, meu Deus, consagrando neste momento esses elementos, para que nós possamos participar pela fé. Meu Deus, eles estão aqui, meu Deus, sendo um símbolo, sendo uma representação, mas nós sabemos que espiritualmente também o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente. Então seja Ele tratando de cada coração, fortalecendo, Pai, cada alma, seja Ele renovando as forças, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tudo para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos nas Tuas mãos os elementos desta Santa Ceia, para que seja o Senhor consagrando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer mais um louvor ao nosso Deus. Qual vai ser o hino agora? É o 300. Nós vamos louvar nosso Deus com o hino de 301 na harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, veio no fogo peixe e pão,
e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos de número 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eis aqui o pão, representando o corpo do Senhor Jesus. Receba aí o corpo de Cristo, presente a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está o pão, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus. Todo sofrimento, ingratidão, toda injúria, todo sofrimento, toda maldade que Ele sofreu pelos nossos pecados, nós reconhecemos, Senhor. Nós estamos fazendo isto em memorial a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos reconhecendo aqui que esta obra maravilhosa que o Senhor fez foi por nós, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. É pela fé, com muita alegria e reverência e muita gratidão em nossos corações, que nós vamos participar agora do corpo de Cristo. Coma do pão agora, participe do corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Receba aí o sangue do Senhor Jesus. Apresente ao Senhor o cálice agora. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, nós reconhecemos que o seu sacrifício, que o seu sangue, que foi derramado até a última gota,
foi derramado pelos nossos pecados, para que fosse feita a reconciliação entre nós e o nosso Deus, para que a ira de Deus sobre as nossas vidas e a condenação iminente, ela fosse aplacada, ela fosse desfeita, ela fosse retirada, para que nós fôssemos tornados justos, regenerados, santificados diante do Deus Todo-Poderoso, diante de toda a terra, diante, Pai, dos nossos próprios corações. O Senhor nos pacificou com o Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos pacificou conosco mesmo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa, que nenhum homem poderia fazer, que nenhum anjo poderia fazer, que somente para cumprir a afronta que foi feita pelo primeiro Adão, um segundo Adão, perfeito, sem mácula, sem pecado, sem culpa, poderia fazer por nós. O Jesus Cristo, homem e Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Reconhecemos Tua glória, Tua majestade e a salvação e o perdão que somente o Senhor pode nos dar. Então agora nós vamos participar, conforme a Tua ordenança, do Teu sangue, nosso Senhor Jesus. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta obra maravilhosa, por nós podermos estar aqui participando dessa ceia, desse momento sublime de reverência, de alegria, porque nós sabemos que esse momento só vai cessar no dia em que o Senhor voltar, e nesse dia que o Senhor voltar, todas as coisas serão restauradas, nós seremos restaurados. Nós ganharemos aquele corpo incorruptível, indestrutível e a imortalidade que somente o Senhor pode nos dar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa. Nós reconhecemos e agradecemos. Muito obrigado, ó Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora, então, àquele momento, né, que nós falamos com o nosso Deus, é aquele momento que você vai colocar diante de Deus a sua vida, você que está passando por uma luta, um problema, uma grande adversidade na saúde, na família, um familiar seu que está passando por esse problema de saúde, né, um problema sentimental, talvez você esteja passando aí por problemas até de mantimento financeiro, né, na sua empresa, no seu trabalho. Deus sabe, você sabe o que você está passando. E você vai colocar diante de Deus a sua vida, o seu problema, a sua luta. Mas lembrando, nós sempre aqui falamos, e Deus vai nos dirigir para que sempre estejamos falando sobre isso, para que em primeiro lugar você coloque a sua vida espiritual. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque a sua vida espiritual. Porque, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a palavra de Deus agora, se o espiritual está bem, as outras coisas vão se encaixar, elas vão encaixando, né? Deus, ele vai, viu como Deus criou tudo direitinho, preparou, né? Depois colocou a coroa da criação. É assim, o espiritual, quando ele está bem, as coisas elas vão se encaixando, elas vão acontecendo. Mas se o espiritual estiver ruim, se a conexão com Deus não estiver boa, ou mesmo nem houver essa conexão, as coisas começam a desandar. Por mais que você se esforce, lute, tenha recurso, tenha condições, as coisas desandam. A gente vive numa terra que existem forças invisíveis que estão atacando a
todo momento, elas não cessam. Então não tem como viver nessa terra sem comunhão com Deus. Não tem como viver nessa terra sem estar em oração, sem estar meditando na palavra, sem estar buscando forças do Senhor. Então busque em primeiro lugar as coisas espirituais. Se coloque ali na brecha e ore, mas ore mesmo, sempre, né? Hoje e sempre, na presença de Deus, porque é dele que vem o nosso socorro, tanto espiritual como das nossas necessidades durante a peregrinação aqui por essa terra. Vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz e ele vai, conforme o Espírito Santo estiver dirigindo ele, fazer a oração, as intercessões, aquilo que Deus colocar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, o irmão está com a palavra, a oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, como bem disse o Senhor, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, mas também, como o Senhor disse, nós temos que colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, para que Ele possa suprir conforme a boa e agradável vontade dEle. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação, Te agradecemos por esse culto, Te agradecemos Te agradecemos, Jesus, por ter morrido por nós, para que fôssemos salvos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas Tuas mãos as nossas vidas, as vidas de todos que estão agora nos acompanhando no simultâneo e todos que ainda vão assistir nas redes sociais. Eu quero Te pedir que cada um de nós tem a sua necessidade e que estamos agora aqui diante de Ti, colocando-as e pedindo, meu Deus, seja o Senhor a supri-la, como já falei, conforme a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Não sabemos do que se trata, mas cada um sabe, e o Senhor não deixa ninguém sem resposta. A sua resposta vem no tempo certo. Muitas vezes, enquanto estamos esperando uma resposta, podemos amadurecer, meditar, mas podemos ter a firme esperança que haverá uma resposta. Então, meu Deus, toma todas as nossas necessidades em Tuas mãos e vai suprindo. Eu quero Te agradecer porque o Senhor acolheu as nossas orações. Quero colocar nas Tuas mãos agora o nosso Brasil e Te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a livrar o Brasil do mal, seja o Senhor a livrar o nosso povo dessa ideologia nefasta que está destruindo o nosso país, empobrecendo os cidadãos e mantendo-os na ignorância. Pedimos que o Senhor livre o Brasil do caos econômico, do caos político, do caos social, do caos financeiro e do caos moral. Toca no coração dos nossos governantes para que eles venham a se conscientizar e enxergarem que estão lá para servirem a nós e não para se servirem de nós. Livra o Brasil da injustiça, livra o Brasil da perseguição política, livra o Brasil da opressão e livra o Brasil de nós não podermos ter o direito da livre expressão e também, meu Deus, da profissão da fé cristã. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe os campos, as indústrias, o comércio e a prestação de serviço. Que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria. E que o Senhor nos conceda que o Brasil possa prosperar economicamente e financeiramente. Meu Deus, também coloco nas Tuas mãos o povo do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, e peço que o Senhor venha ali salvar muitas almas, meu Deus, com Teu Espírito Santo. Alcance muitas almas, porque todos estão precisando.
Por fim, também quero agradecer e pedir para o Senhor guardar, proteger, livrar da morte as pessoas que vão aos hospitais, as pessoas que vão aos presídios e aos missionários que vão aos outros países levar a tua palavra, todos correndo o risco de perder as suas próprias vidas. Quero também, meu Deus, lhe pedir que o Senhor guarde o Estado de Israel, livre o povo judeu de mais ataques. Em nome de Jesus, que haja paz em Israel. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui cultuando Ele, né? Louvando esse Deus maravilhoso. E avisando mais uma vez que no próximo domingo o culto será a partir por volta das 18 horas, né? Os irmãos aí já estarem preparados. Então vai ser às 18 horas, se Deus quiser. Bom, vamos então falar com Deus, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez agradecendo ao Senhor pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu e por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, especialmente sempre, em primeiro lugar, pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, meu Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós queremos nesse momento também agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem revelado em cada culto. Eu quero também concordar com cada irmão, cada irmã, cada vida que orou conosco agora, a oração que o irmão Luiz fez. Pai, concordo com essas orações, seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Conceda, Pai, a cada uma destas vidas que estão aqui orando conosco, Pai, a todos que estão participando, meu Deus, conceda a essas pessoas, as suas casas, as suas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a eles, conceda uma semana repleta da Tua presença, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Guarda, protege, livra, meu Deus, de todos os males, livra, meu Deus, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E ao término deste culto, leva a todos aos seus destinos de segurança. Livra, meu Deus, de todos os males e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço na mesma fé e na mesma concordância com estas pessoas que estão orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus te abençoe, você tenha uma semana repleta da presença do Senhor. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.